Hoje a gente vai falar um pouquinho da NT28, uma pequena parte aqui dentro da Lei 15.802, né, o Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico. Nós vamos focar hoje na NT28, que é sobre gás liquefeito de petróleo, né? Então, mais especificamente ainda, nós vamos falar sobre as exigências para o P13, que é o botijão de gás, né? A princípio, o P13, pela norma, ao contrário dos outros recipientes para GLP, o uso dele é vedado nas edificações. Aí, o uso dele é uma exceção concedida pela norma em algumas condições, ou seja, fora dessas condições, nós nunca vamos ter. Então, a norma ela regula quais são as exceções, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro caso, residências unifamiliares. Aquela casa que está lá sozinha no lote, né, que mora só uma família, ou aquela casa que até é germinada, mas ela tem isolamento, né, e em cada célula ali mora somente uma família. Então, essas casas pode ser usado o P13, né? Lembrando também que essas exceções que estão aqui, que essa exceção da residência unifamiliar, ele é inclusive para aplicação da lei, do código como um todo, né? O Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de Goiás não incide as exigências deles nas residências unifamiliares. Outro caso onde pode ser usado, é uma exceção para o uso do P13, né? As residências multifamiliares com área inferior a 1.200 metros quadrados e altura máxima de 10 metros, desde que instalados na área externa da edificação, em pavimento térreo e rede de alimentação individual por apartamento. Mais embaixo ele vai falar o seguinte: as edificações residenciais multifamiliares e ocupações mistas poderão utilizar botijão P13 desde que atendam esse item aqui, ó, em área externa, pavimento térreo e rede de alimentação individual. O que são essas edificações mistas que está falando aqui? São, por exemplo, o sujeito faz um comércio embaixo, um supermercadinho, um mercado, e em cima apartamentos, né? Quando eu tenho essa situação com até 10 metros de altura e 1.200 metros quadrados de área, eu posso usar também o P13. Só para a gente entender do que a gente está falando, aqui eu tenho um bloco de apartamentos, ele tem 10 metros máximo de altura, ele tem área máxima de 1.200 metros quadrados, e aqui no térreo, numa área aberta, ventilada, protegida contra intempéries, eu coloco os botijões de P13 aqui, e cada botijão de P13 aqui tem uma alimentação individual por apartamento, tá? A tubulação que sai desse P13 aqui, ele vai sozinho lá para o apartamento que ele está alimentando. Só para a gente lembrar que a altura da edificação, no caso das nossas normas, ela é do piso de descarga, ou seja, de onde o pessoal sai daquela edificação, até o piso do último pavimento, né? Eu não vou considerar essa altura, nem mesmo essa altura aqui. Não é a altura de fachada, tá bom? É a altura da descarga até o piso do último pavimento. Então a gente vai ter aí blocos de apartamento de até 4 pavimentos, né? Sendo contemplados por esta norma, por essa exceção, né? O que mais? Além desses usos nas residências unifamiliares, nas residências multifamiliares com até 1.200 metros quadrados e 10 metros de altura, o P13 ele é permitido excepcionalmente em trailers, barracas, quiosques, né? Por exemplo, feira, pit dog, né? Você pode ter um botijão por barraquinha, por trailer, né? Desde que colocado no local externo, né? Isso a gente vê muito em feira, o cara vai fazer uma barraquinha lá para fritar pastel, ele bota um P13, ele pode fazer isso. Pequenas copas e cozinhas destinadas exclusivamente para a cocção de alimentos, limitado no máximo a um botijão por edificação. Então o sujeito tem uma loja, né? Ele vai fazer uma copa ali para o pessoal fazer um café, para poder fazer esquentar uma comida, enfim, né? Em aviculturas para o aquecimento de aves, é permitido o P13 também, e ele tem que atender esses requisitos aí, ó, localizados em área externa e ventilada, protegido do sol, da chuva e da umidade. A gente viu lá naquela imagem anterior que ele tem uma casinha para ele, né?
tem que estar afastado de outros produtos inflamáveis e estar afastado no mínimo 1,5 m de aberturas, por exemplo, ralos, canos, né? Aberturas principalmente do lado inferior. Tá bom? A mangueira, ela deve ser do tipo metálica flexível, ok? Podendo ser utilizada mangueira flexível de PVC com comprimento entre 80 e 1,25 m. Não é permitido o uso de LP em motores. Não é permitido o uso de P2 em áreas internas das edificações. Aliás, não é permitido o uso de botijão de recipiente nenhum, a não ser o P20, né, que é utilizado nas indústrias, armazenamentos, né, naqueles carrinhos que eu me esqueci o nome agora. Nas edificações que não seja permitido o uso de P2 e P13, o suprimento de GLP deve ser feito obrigatoriamente através de central de GLP. E aí qual que é a diferença que a gente estabelece entre essa central de GLP e o uso de P13? Para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que saber o que é central e como que o P13 se enquadra nessa definição ou não. Primeiro aqui a mangueira, né, metálica flexível, essa aqui é o padrão, né? Sendo permitido também o uso dessa aqui, ó, de PVC, né? Ela vem cortada de fábrica, ela vem aqui escrita o prazo de validade dela, que é de 5 anos, ela vem o símbolo do Inmetro em algum lugar aqui, e vem falando também a NBR, que ela segue, que é 8613. Então, essa outra mangueira aqui que a gente compra por metro lá na ferragista, não pode ser utilizada como mangueira de GLP. A mangueira de GLP ela vem cortada de fábrica no tamanho entre 80 centímetros e 1,25 m. Se o cidadão quiser colocar uma mangueira maior, quer afastar mais o botijão do fogão lá que ele está utilizando, ele tem que fazer tubulação, tem que colocar tubulação. Então vamos lá para definições da NT03, que a NT28 vai falar que ela usa as definições da NT03. Então olha lá, botijão é um recipiente transportável com massa líquida de até 13 kg, ou seja, é o P13. Então o P13, o nome dele é botijão, tá bom? Central de gás, área devidamente limitada que contém os recipientes transportáveis ou estacionários e acessórios destinados ao armazenamento de GLP para consumo. Então, a central é uma área delimitada ali onde você vai colocar o seu GLP para consumo, tá bom? Então, essa é a definição de central. Por exemplo, numa revenda de GLP, a gente tem o GLP armazenado, não é para consumo, é para envase, é para transporte a granel, para revenda, né? Então, aqui na central de GLP, ele está armazenado para consumo. E esse transportável aqui, a gente viu que o P13 ele é um recipiente transportável, ou seja, quando eu coloco um botijão ali numa área delimitada, esse botijão P13 ele configura uma central, só que ele tem algumas particularidades, né, que a norma traz, que é com relação ao uso, né, com relação ao tipo de mangueira, com relação aos espaçamentos que são próprios desse P13. Ele tem que ficar também no local externo ventilado e protegido de intempéries. Quando a gente vai na NBR 13523, ele vai falar o seguinte, lá no item 1.3, que essa norma não se aplica a instalações domésticas que utilizam um ou mais recipientes com capacidade igual ou inferior a 32 litros, que é o nosso P13, né? Aqui está falando em litros, quando a gente fala em quilos, a gente fala 13 quilos. Então ela não se aplica quando o P13 está diretamente acoplado com um regulador de pressão e mangueira ao aparelho. Mas se o meu P13 eu utilizo uma tubulação, aí eu tenho que seguir todas as normatizações, todas as exigências da NBR 13523, tá bom? Então isso aqui é uma pequena introduçãozinha aqui sobre o uso do P13, espero que todos tenham aproveitado.